Introduzi a pirueta para o meu aluno e aí agora eu vou começar a ensinar ele e vou pensar nas fases. Pensando aqui, a gente tem a fase da preparação, a fase do tour, né, que é o giro em si, e a gente tem a fase da finalização. A gente tem essas 3 fases, certo? Seria meio lógico a gente pensar em seguir a lógica. Vou ensinar ele a preparar a pirueta, fazer o tour e finalizar. Seria lógico, tá? Mas não é assim que eu faço. Eu ensino a fase da preparação e a fase da finalização. Por quê? A fase do tour é a fase que tem menos controle. É a hora que a gente gira. E depois que a gente gira, a gente tem que pousar. Sim? Então, eu já preciso que o meu aluno já saiba pousar, já saiba finalizar a pirueta para ele não cair de bunda. Porque senão ele cai de bunda e traumatiza. Então, eu primeiro ensino a preparação, a finalização, para depois ir para o tour, tá? O que eu ensino na primeira fase, que é a fase da preparação? Para e pensa na pirueta. Ele vai fazer dégagé, quarta e vai girar. Então, eu vou ensinar a partir do plié. Não. Lá na preparação, lá no tour, ele vai precisar de eixo, não vai? Ele vai precisar de eixo para girar. Então, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com os meus alunos quando eu estou ensinando pirueta é ensinar que existe um eixo. Sim? Então, a gente vai girar. E a gente vai girar numa perna só e mais, na meia ponta. Então, eu preciso que o meu eixo esteja realmente alinhado. Porque senão eu vou cair do giro. O que a gente precisa para que nosso eixo esteja alinhado? Se eu estou em passê. E aí eu vou começar a ensinar para o meu aluno todo esse processo da postura para que ele consiga ter um eixo alinhado. Quadril, né? Xixi, quadril encaixado, xixi para frente, que é o jeito que eu gosto de falar. Abdômen preso, fechando as costelas. Então, eu vou passar para o meu aluno todas as orientações relacionadas à consciência corporal voltada para a postura. E aí, vamos lá. Então, a gente puxou o passê de baixo para cima, meia ponta alta, faz parte da postura para conseguir um eixo bom. Joelho esticado, puxando a patela para cima. Quadril tem que estar alinhado, não posso estar aqui, não posso estar aqui. Sim, quadril tem que estar alinhado. Joelho do passê, puxando para trás. Abdômen preso. Quadril, xixi, empurrando para frente. Fechando as costelas, queixo, não posso olhar para baixo. Eu vou e alinho com o meu aluno de baixo para cima, todas as colocações que ele precisa nessa postura para ter eixo para pirueta. E aí nós vamos testar. Beleza, agora o eixo está ok. Agora testa tirar a mão da barra, porque se o eixo estiver ok, eu tenho que conseguir ficar no balance. E aí eu vou treinar o balance com esse aluno. Então, antes de eu falar para o aluno, vamos lá, plié quarta gira, eu trabalho com ele essa consciência do eixo em passê, o balance, o desenvolvimento do balance em passeio. Por quê? Para ele girar uma pirueta, eu sei que ele precisa ficar pelo menos 3 segundos em balance. Se ele não fica 3 segundos aqui em balance, fica impossível ele girar uma pirueta. 3 segundos ele tem que conseguir ficar aqui. Quando eu dou essa consciência para o meu aluno vai brigando com o próprio corpo ali para tentar se encaixar, para tentar se colocar na postura, para conseguir manter o balance. Ali eu já estou trabalhando a pirueta. Eu trabalhei o eixo, trabalhei o balance e já estou trabalhando essa pirueta. E aí nós vamos para a próxima etapa dessa preparação. Eu já preparei o eixo dele, o corpo dele. Agora eu vou falar para ele, então a gente, na fase da preparação, a gente precisa fazer um plié para preparar a pirueta. Vou trabalhar com ele a quarta posição de pés. Vou ver se não está uma quarta muito grande, vou ver se não está dedando, se o bumbum não está para trás, se ele não perdeu a postura durante esse plié. Tudo isso eu trabalho na fase da preparação. Então, vamos lá, vamos colocar o plié. Lembrando, de baixo para cima, calcanhares para frente na quarta, joelho puxando para trás, xixi empurrando para frente. São comandos que eu vou dando para os meus alunos, para as minhas alunas, para que elas gerem a consciência daquele movimento do plié. Isso eu preciso fazer só na hora que eu vou ensinar pirueta? Não, isso eu faço toda vez que eu dou um plié. Se eu dou um exercício de plié na barra, eu estou trabalhando com as minhas alunas essa consciência, esses comandos, para que isso fique internalizado no cérebro da minha aluna, para que fique automático.
ok? Então, quando ela colocar um plié, ela vai colocar um plié realmente com as forças corretas para conseguir fazer a impulsão que ela precisa para saltar, para girar, para o que for, ok? Depois que eu trabalhei o plié, então eu vou trabalhar com ela o passé. Quais são as forças que tem no passé? Depois eu vou trabalhar o relevé. Qual relevé? O relevé que já traz o passé junto, porque eu já trabalhei o passé. Então, tudo isso eu trabalho na primeira fase. Então, vamos lá. Entendemos? A gente vai fazer pirueta. Então, primeira coisa que a gente vai treinar para a gente conseguir fazer pirueta. Para eu girar uma pirueta, eu preciso ficar 3 segundos no balance. Então, vamos ver como está o eixo de vocês. Coloca todo mundo lá na barra. Faz lá, primeira posição, pé inteiro no chão e puxa lá o passeio. E testa. Vai passando assim, ó, o aluno, você coloca o aluno na barra. Se for aula presencial, tá? Você coloca o aluno aqui na barra, ó. Ele vai estar aqui. E você vai passando aqui na lateral para ter essa visão dele. Por quê? Aqui, se ele tiver com o bumbum aqui, ó, você vai conseguir ver. Mário, eu dou aula online, tá? Pede para o seu aluno se posicionar de lado para a câmera, para você conseguir ver esse eixo. Pé inteiro no chão, viu o eixo? O que eu posso fazer agora? Eu posso pedir para o meu aluno passar para meia ponta, segurando na barra. Por quê? Muitas vezes o aluno passa para meia ponta e na hora que ele passa é que ele solta o bumbum ou que ele abre as costelas e aí eu consigo ver se ele está cometendo algum suicídio no eixo dele, ok? Beleza. Depois peço para fazer ficar os 3 segundos. Fez 3 segundos. Muito bem. Mário, meu aluno não conseguiu fazer os 3 segundos. Eu vou dar clareza para ele, ó. Tá tudo bem, a gente vai continuar avançando para a gente entender a pirueta aqui hoje, mas eu quero que você treine para ficar 3 segundos, porque senão vai ficar muito difícil para girar. Ponto. Vou seguindo a minha aula ali, então agora a gente vai treinar a preparação. O que é a preparação? Desde a hora que eu estou na quarta, no demi-plié, manter toda essa postura, até a hora que eu subo no relevé passé. E aí eu vou associar a técnica dos 3 segundos. Então, no demi-plié, na hora que eu subir, eu quero que você fique 3 segundos. E aí ele vai, não deu. Por que não deu? O que balançou? O que foi para trás? O que você perdeu do eixo? O que faltou você acionar? E aí eu vou trabalhando essa consciência desse relevé passei com o meu aluno. Beleza, meu aluno conseguiu ficar lá 3 segundinhos, 2 segundos. Mário, meu aluno não conseguiu ficar. Tá tudo bem, vou dar a consciência para ele, ó, sem problema. É importante ficar os 3 segundos, mas hoje a gente está com foco em aprender pirueta. Então a gente vai seguir. E eu vou continuar. E aí eu vou para a segunda fase. Lembra que eu falei que eu não ensino a segunda fase da pirueta para o meu aluno? E eu ensino para o meu aluno a terceira fase? Então, agora eu vou ensinar a terceira, que é a descida. Quando eu estou fazendo uma pirueta, o meu aluno ele não pode pensar em ir para tom B. Se o meu aluno pensa em ir para tom B, ele traz todo o corpo dele para trás. Então, ele precisa pensar em descer em fondue. Quando ele desce em fondue, ele desce no eixo que ele criou. E isso gera mais estabilidade para ele poder finalizar a pirueta sem cair. Então, eu vou fazer exercícios para ensinar esse aluno a descer em fondue. Depois que esse aluno está descendo em fondue, depois que ele desceu lá o fondue, é que ele pode tocar no chão, faz parte do exercício. Depois disso é que eu vou para o tour. Como que eu ensino esse giro, esse tour para o meu aluno? Então, eu já passei por todas as pecinhas de Lego da preparação da pirueta. Passei pelas pecinhas de Lego da finalização da pirueta. Agora eu vou ensinar ele a girar. Então, ele já sabe chegar até o relevé e se manter lá por 3 segundos. E ele já sabe descer desse relevé por fondue, para depois colocar o tom B. Então, ele já sabe. Perfeito. O que eu preciso fazer? Só ensinar ele a girar. Como que eu vou ensinar ele a girar? Como que o giro acontece, né? Eu vou ensinar ele a ativar escápula, ativar toda a cintura escapular para promover essa torção no tronco e fazer a rotação. Aí eu ensino sobre a torção que a gente faz no tronco durante o giro da pirueta para que a pirueta aconteça, ok? Então, o que eu quero deixar para você aqui? Uma coisa que faltou eu falar. Ensinei para ele essa torção. E aí, o que eu falo? Então, na hora que a gente vai girar, a gente vai lá no plié, eu vou fechar esse braço, sim? E aí, o meu ombro vai puxar para trás. Estou ensinando a torção. E aí, o giro vai acontecer. Ensinei a torção. Vou marcar a cabeça. Quer ensinar a marcar a cabeça? Ensinei a marcar a cabeça. Como que, durante isso, você vai ter que fazer um movimento lá de marcar a cabeça. Ensinei ele a marcar a cabeça. Beleza.
Então, agora gira. Não vou colocar ele para girar. Primeiro, eu vou fracionar o giro dele. Então, primeiro giro que a gente vai fazer, 1/4. Eu quero fazer uma volta inteira e divido essa volta em 4 partes. Então, eu vou sair daqui e descer lá. O que eu vou fazer? Todo o processo da pirueta com menor risco. Sim, eu só girei um pouquinho, finalizei. Estica, volta. Todo o processo da pirueta, finalizei. E aí eu fraciono em 4. Depois, faço em 2 partes. Então, sai da frente, para de costas. Depois eu faço a pirueta inteira. Então, o que é importante você, como professora, ter clareza nesse processo de ensinar a pirueta? Não é um passo simples, um passo fácil para o seu aluno. Sim, ele vai ter dificuldades, sim. Quanto mais fracionado o seu ensino for, melhor para o seu aluno, mais fácil para ele entender. Antes da gente sair fazendo qualquer coisa, a gente precisa entender o que é para ser feito. E aí sim a gente tem condições de sair por aí fazendo. O meu aluno é a mesma coisa na pirueta. Então ele precisa entender o que precisa ser feito. Ele precisa entender não só a nível de consciência, mas a nível de resposta corporal. O corpo dele precisa responder aquilo. Isso vai levar tempo, mas se eu explicar dessa forma separadinha, ele vai entendendo cada fase do processo.